A TV Ímpar veio até a sede do PROCON para saber um pouco mais sobre as interdições que o PROCON vem realizando. Conosco, Felipe Camarão, gerente do PROCON, vai explicar um pouquinho para a gente como é que funciona essas ações. Essas ações de interdição, na verdade, são decorrência de medidas, de penas administrativas tomadas no curso de um processo administrativo. Então, como nós chegamos a esse ponto crítico, depois de centenas de reclamações contra as lojas da Eletromil, tanto da São Cristóvão quanto do São Francisco, nós notificamos essas empresas todas as vezes que um consumidor formulou a reclamação aqui no PROCON. Nós marcamos audiências, eles nem compareceram às audiências, não responderam. Nós aplicamos 2 dezenas de multas nessas empresas, elas não se defenderam, não apresentaram recursos. E o mais importante, nesse momento, nesses 6 últimos meses, não resolveram o problema de nenhum consumidor que formulou reclamação aqui no PROCON. Então nós tivemos que aplicar essa medida, que é uma penalidade realmente muito grave, muito severa, mas que é prevista no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece uma graduação da pena de acordo com a gravidade da infração cometida, que é uma penalidade muito grave, muito extrema, mas que está prevista no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. E essa medida de interdição, de suspensão temporária da atividade, ela não é aplicada só a esses casos de golpe. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor estabelece essa graduação da pena. Então, qualquer tipo de fornecedor que cometer alguma prática abusiva contra o consumidor, se for reiterada nessa prática e se só a multa não resolver, pode ter que chegar nesse extremo de interditar alguma loja ou algum outro fornecedor. No último dia 26 e 27 do mês passado, vocês interditaram a loja Eletromil, a loja da Avenida Guajajaras e a loja do São Francisco. E as ações vão proceder durante todo o mês de fevereiro. Como é que vocês estão fazendo essas medidas? Na verdade, essa ação ela depende até muito mais do consumidor do que propriamente do PROCON. Por quê? Porque para tomar uma medida como essa, nós necessitamos de reclamações com relação a essas empresas que praticam esses golpes. Precisamos dessas empresas o direito do contraditório e da ampla defesa, elas precisam ser notificadas, nós precisamos dar prazo para que elas solucionem esse problema. E vamos trabalhar também em parceria com a polícia, porque como nós não temos posto do PROCON em todo o interior do estado, mas apenas em Balsas e Caxias, e tem um PROCON também municipal de Imperatriz, nós precisamos que essas demandas cheguem nas autoridades, seja no Ministério Público, seja na polícia, e nos encaminhem para que nós possamos abrir um processo administrativo que pode culminar com essa mesma penalidade. Felipe, para quem não quer cair nesse golpe, qual é a dica que o PROCON dá? A primeira dica é para o consumidor sempre desconfiar quando a facilidade for demais, né? Aquele velho ditado que quando a esmola é demais o cego desconfia, infelizmente nesse caso vale, porque essa espécie de venda premiada, que se assemelha muito a um consórcio, dizia que se o consumidor fosse contemplado na primeira, segunda ou terceira prestação, ele deixaria de pagar o restante. Isso, por si, já dá uma dimensão de como o negócio não poderia dar certo, porque a partir do momento em que um consumidor deixa de pagar, já há uma quebra daquele grupo. Então já dá para desconfiar que o novo consumidor que entra, ele vai entrar numa espécie de pirâmide. Então os novos vão pagando os mais antigos e se houver algum desvio no meio desse caminho, haverá o que aconteceu. Haverá que nem os novos ou nem os antigos vão receber o seu prêmio. Então o consumidor, ele deve em primeiro lugar ter muito cuidado com essas extremas facilidades, com essas modalidades de venda premiada e antes de fazer essa contratação, que ele pesquise na internet, pesquise no PROCON se aquela empresa realmente é uma empresa idônea ou não.